Boa noite! Que a bênção de Deus, a saúde do céu e a riqueza seja sobre a sua vida e da sua família nesta tarde de hoje. Se você recebe essa bênção maravilhosa que já é capaz de destravar todo o mal na sua vida, deixe aqui nos comentários: eu creio ou eu recebo. Eu recebo. E ao escrever eu recebo, você está profetizando sobre a sua casa, a bênção de Deus, a saúde que vem do céu e as riquezas, porque Deus quer uma vida confortável e próspera para todas as pessoas. Porque o Deus que eu creio é um Deus que só quer o bem. Essa ideia de um Deus mau, castigador, condenador, cheio de regras para a sua vida, não é o que eu penso. Eu penso num Deus que é bom. Por isso aqui eu não falo de religião. Por isso aqui eu não falo de igreja. Eu falo de Deus, do amor, das bênçãos, do poder, das coisas boas que vêm para você. Se você me acompanhar aqui, eu tenho certeza que muitas bênçãos chegarão na sua vida. Por isso, já clica aqui no inscrever-se. Vai lá no botão inscrever-se. Se inscreve, toca no sininho. Quando sair um vídeo meu, você será a primeira pessoa a ser comunicada dele, tá bom? Que Deus nos abençoe. E hoje eu quero aqui na nossa reflexão trazer um texto aqui da vida de José, José do Egito, que você já deve ter visto falar, ou se não, eu vou explicar para você agora. José, aqui no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 37, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono serei maior do que tu. José do Egito foi aquele homem que passou por várias tribulações na sua vida e foi do presídio ao governo. E tudo isso aconteceu por algumas chaves que eu vou te dar aqui e que, se você começar a utilizar na sua vida também, elas abrirão portas gigantescas para melhoria e prosperidade na sua vida. José, desde o início, foi um homem obediente e zeloso em tudo que foi mandado fazer. Primeiro, o pai dele mandava que ele fosse ao campo verificar como estava a situação dos irmãos dele. E ele ia lá. Ele foi lá, verificou tudo, observou tudo que estava acontecendo. Ele teve um sonho ali naquele momento e ele contou exatamente como foi aquele sonho. Depois, o ódio dos irmãos contra ele, a inveja, o venderam como, jogaram num poço, depois o venderam como escravo para o Egito. Ao chegar no Egito, ele foi para a casa de um homem muito importante, de um oficial muito importante do Egito. Ao chegar ali, ele cuidou muito bem da casa e ficou responsável pela administração do tal de Potifar. Depois, a mulher de Potifar deu em cima de José. Ao dar em cima dele, ela o acusou de tentativa de abuso naquele lugar ali e ele foi jogado na prisão. Ao ser lançado na prisão, José ali fez tudo direitinho, cuidou de tudo. Interpretou ali os sonhos daquelas pessoas que estavam. Mas antes mesmo de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, José foi promovido dentro da prisão de modo que ele era o próprio carcereiro dele mesmo e dos outros presos ali. Tamanha confiança. É como se o diretor do presídio entregasse a chave do presídio para um condenado e dissesse: tome conta de tudo aqui. Feito isso, ele então ouve o sonho do copeiro e do padeiro, dá a interpretação, e depois de 2 anos, o copeiro, já restabelecido lá com o faraó, diz para Faraó que havia um homem ali na prisão que interpretava sonhos, porque Faraó tinha tido um sonho. Depois Faraó manda chamá-lo, ele se apresenta lá, ele interpreta o sonho de Faraó. E ao interpretar o sonho, ele interpreta o sonho e dá também a solução. Eu vejo em toda a vida de José, em primeiro lugar, que ele sempre ia além do que era pedido.
Ele poderia fazer só o básico na casa de Potifar, mas cuidou tão bem que foi elevado ali. Ele poderia ter feito só o básico, ou menos que o básico, na prisão, mas fez mais do que deveria e foi elevado naquele lugar. Ele poderia ter só interpretado o sonho de Faraó, mas fez mais do que foi pedido e foi elevado a governador do Egito. Sempre que uma oportunidade chegar às suas mãos, um emprego, uma empresa, um negócio que você está fazendo, uma oportunidade de servir alguém, faça mais do que você foi pedido. Faça mais do que lhe foi exigido. E ao fazer mais, como Jesus ensina lá nos evangelhos, andar uma milha a mais para alguém, você será promovido sem dúvida alguma. Porque o mundo, e eu vou te dizer, não há concorrência para servir. Tem muita concorrência para bajular, para estar no poder, para ter destaque, para estar na primeira fila, na primeira cadeira, no altar mais alto. Para isso tem muita concorrência, mas para servir não tem. Por isso há tantas necessidades. Por isso, de repente, uma pessoa tem uma ideia maravilhosa e as outras falam assim: puxa, como eu não pensei nisso? Óbvio, você não estava preocupado em servir. Se nós formos além e procurarmos servir ao outro com tudo aquilo que nós recebemos, pode ter certeza que haverá uma promoção. E aqui Deus manda eu te dar essa palavra. Vá além naquilo que foi dado para você no dia de hoje e Deus irá colocar você em lugares muito mais elevados do que os que você está no dia de hoje. Outra coisa que eu observo é que José sempre humilde em tudo que foi colocado. Na casa dele, ele era livre. Na sua nação, ele era um homem livre, podia entrar, sair, não era servo de ninguém. Mas quando é mandado para a casa de Potifar, ele é um escravo. E ele assume a posição de escravo e trabalha com o maior esforço do mundo. E eu vejo nisso um homem humilde, uma pessoa que naquele momento conhece o seu lugar, mas faz do seu lugar o lugar melhor do mundo. Ao ser mandado para a prisão, vejo que antes ele era só escravo. Agora ele passa a ser um escravo condenado, injustamente, diga-se de passagem. José não atacou a mulher de Potifar. Injustamente ele foi lançado na prisão. E injustamente, mesmo ali estando, cumprindo uma pena pela qual não deveria, por isso eu tenho certeza que nos presídios há muitas pessoas inocentes, uma pena pela qual não deveria, ainda assim, ali naquele lugar, ele humildemente faz todo o serviço que lhe é requerido. Depois, ao ser levado para os pés de Faraó, aí que ele poderia mesmo ter chutado o pau da barraca. Para que eu vou interpretar um sonho de um homem que me escraviza, que me manda prender, esse homem que manda em tudo aqui, e eu estou numa pior situação do mundo? Mas ali, diante de Faraó, mesmo estando como escravo e condenado, ali naquele lugar, ele faz o seu melhor com muita humildade. Ele responde o que foi pedido e vai além do que lhe foi pedido. A humildade, ela abre portas onde ninguém imagina. Todo mundo gosta de pessoas humildes. E humildade cabe para qualquer pessoa de qualquer classe social. Não é porque você é rico ou que tem muitas posses que você não deve ser humilde. Ser humilde atrai o favor das pessoas e o favor de Deus. Por isso a Bíblia sempre fala da humildade, de sermos humildes diante das situações, porque a arrogância sempre derruba as pessoas. Portanto, seja sempre humilde e as portas irão se abrir para você. Assim como abriram para José, que foi elevado de presidiário, de escravo, de condenado ao posto de governador do Egito, a nação mais poderosa de todo o mundo àquela época. Portanto, se você hoje almeja crescimento na sua vida, tem essa boa ambição, e isso é joia, todo mundo tem que procurar crescer e melhorar, eu quero dizer para você que essas são as chaves. Primeiro, vá muito além daquilo que lhe foi requerido. Segundo, seja sempre humilde com aquilo que com o que foi colocado diante de você, com pessoas que foram colocadas.
Por exemplo, José era humilde diante de Potifar. Potifar foi colocado diante dele. O carcereiro foi colocado, o diretor do presídio foi colocado diante dele. Faraó foi colocado diante dele. E ele tratou essas pessoas com todo respeito e consideração, apesar da injustiça na vida dele. Portanto, observe a sua vida. Se você não tem perdido muitas oportunidades por arrogância, por fazer menos do que foi lhe requerido, vá além e eu tenho certeza que Deus irá abrir as portas para você. E agora, depois dessa reflexão, eu quero orar com você o Salmo da proteção, o Salmo de número 91. Nós vamos proceder essa oração, o Salmo é uma oração, e eu tenho certeza que tem proteção de Deus para sua casa. Se você agora precisa da proteção de Deus sobre a saúde, sobre a vida de alguém que está ameaçado, que está numa situação difícil, escreva o nome dessa pessoa agora aqui nos comentários e nós vamos orar por ela. Aproveite e clique no se inscrever, não se esqueça, se inscreva no meu canal, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O Salmo 91, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que nesse dia de hoje o Senhor te abençoe e te guarde, e eu vou orar agora pela sua proteção e por todos os nomes que serão colocados aqui nos comentários. Meu Deus e meu Pai, que nesse momento, ó Pai querido, o Senhor abençoe essas vidas que estão nos comentários, que estão me assistindo, dá a proteção necessária contra todo o mal que lhe apareceu. Dá a proteção, ó Pai, para essa vida ser livre, ó Pai, de todo perigo, de tudo aquilo, ó Deus querido, que não era para acontecer nessa vida. Livra ela das setas malignas, livra ela daquilo que é o mal e que veio, ó Pai, contra ela, da inveja, das coisas ruins, do desejo mal, dos maus pensamentos, das enfermidades, e que agora o Senhor proteja o corpo, a mente e as emoções de cada uma dessas pessoas. Eu quero te agradecer por me acompanhar aqui. Meu nome é Rafael Rocha, eu sou pastor e quero ajudar você a encontrar sempre aqui uma palavra amiga, de melhoria. Por isso você clica aqui e se inscreva já. Me segue também lá no Instagram. Que Deus te abençoe e te dê muitas vitórias no dia de hoje.